Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do segundo ano do ensino médio. É uma aula sobre matrizes. Aí você pode se perguntar, o que é uma matriz? Matriz nada mais é do que uma tabela, tá certo? Então a gente chama de matriz, né? N por N, a gente lê assim, N por N. Toda tabela de números, a gente vai tratar com tabelas que estão números dispostos ali, números em N linhas e N colunas, tá certo? Então quando você vê uma matriz N por N, ela vai ter N linhas e N colunas, tá certo? Quando isso acontece, quando você tem uma matriz com N linhas e N colunas, a gente diz que essa matriz ela é de ordem N por N, ou também você vai encontrar nos livros do tipo N por N, tá certo? Então a matriz com N linhas e N colunas é uma matriz de ordem N por N ou do tipo N por N, tá certo? E aqui nós temos alguns exemplos de matrizes, né? A gente tem uma matriz aqui, ó, de ordem 2, duas linhas, por 3 colunas, tá certo? Linha horizontal, coluna vertical, tá certo? Então, duas linhas, 3 colunas, de ordem 2 por 3, ok? Aqui, essa matriz aqui, do tipo, né, que eu inverti o nome, ordem, tipo, tanto faz, ela tem quantas linhas? 3 linhas, 2 colunas, sempre números dentro das matrizes. Essa daqui, a matriz de ordem 1 por 4, uma linha, 4 colunas. E aqui uma matriz do tipo 2 por 1, tá certo? Notem que essas duas matrizes aqui, ó, elas vêm entre colchetes, tá certo? E essas duas aqui, elas vêm entre parênteses. Elas podem vir tanto entre colchetes quanto entre parênteses, tá certo? Então, matriz é só isso, é uma tabela, né, dispostas em N linhas e N colunas de números, tá certo? E aí a gente diz que quando ela tem N linhas e N colunas, essa é a ordem ou é o tipo da matriz, ok? Bom, pessoal, vamos lá. E como é que a gente representa uma matriz? Né? Uma forma genérica de representar uma matriz. Então, toda vida que a gente vai representar, que a gente vai nomear, que a gente vai dar nome a uma matriz, a gente tem que usar uma letra maiúscula, tá certo? Então, matriz, a gente usa letras maiúsculas para representar elas, ok? Essa notação aqui, ó, por exemplo, né, usando como exemplo A, N por N, é usada para indicar o quê? Uma matriz que a gente deu o nome de A, certo? A gente nomeou ela de A, podia ser B, podia ser C, podia ser qualquer letra maiúscula, né? A gente chamou ela de A e ela é do tipo ou de ordem N por N. Então ela tem N linhas e N colunas, tá certo? Então matrizes a gente representa usando letras maiúsculas, A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, né? E quando vier com essa notaçãozinha aqui do lado, M por N, significa que ela tem N linhas e N colunas. É o tipo dela ou a ordem dela, ok? Os elementos dessa matriz, né? No caso, eu chamei essa matriz genérica de A, poderia ter chamado de B, de C, eu chamei ela de A. Então, os elementos dessa matriz genérica A, eles são indicados pela mesma letra, tá certo? Porém, essa letra é minúscula, uma letra minúscula, ok? Então, uma matriz A, que eu chamei de A, os elementos dela também vão ser A. A matriz é um A maiúsculo, a matriz é um A maiúsculo para representar ela, e os elementos dessa matriz A são representados pela letra A minúscula, tá certo? Se for uma matriz B, letra B maiúscula para representar a matriz, e os seus elementos são representados pela letra B minúscula, para não haver confusão aí entre as matrizes, ok? E assim por diante. Letra C maiúscula matriz, C minúscula para indicar os elementos. Cada elemento, né, cada elemento, né, que compõe essa matriz, né, representado por uma letra minúscula, ela vai ter que possuir 2 índices, tá certo? Então, cada letrinha que representa o elemento da matriz, ele tem 2 índices. Esses índices, eles representam, respectivamente, o primeiro representa a linha e o segundo representa a coluna. Como aqui, o primeiro representa a linha, o número de linhas, e o segundo o número de colunas. Quando a gente for representar não a matriz, mas o elemento,
com essa letra minúscula, esse A minúsculo. O primeiro índice vai representar a posição, né, com relação às linhas desse elemento, e o segundo índice, a posição com relação à coluna. Tá certo? A gente vai ver um exemplo, a gente vai fazer um exemplo já em seguida, mostrando isso. Mas sempre é uma letra minúscula, né, a mesma letra sendo minúscula para representar o elemento, acompanhada de dois índices. O primeiro desses índices representa a posição em relação às linhas que esse elemento está, e a segunda representa, segundo índice representa a posição em relação às colunas que esse elemento está. E com esses dois índices, a gente consegue saber exatamente a posição que o elemento está na matriz. Tá bom? Então pronto. Então agora vamos para o exemplo, para ficar mais claro essa ideia de posição, né, de representação e de posição dos elementos. Bom, pessoal, vamos lá. Como é que a gente representa um elemento da matriz? Então, coloquei aqui um exemplo. Considere uma matriz, né, de ordem 3×2, ou seja, 3 linhas, 2 colunas, em que ela tem esses elementos aqui, a matriz A, ó, de ordem 3×2. Poderia vir assim também, né? A 3×2. Alguns livros usam já a ordem, outros usam só a letra, ok? O que vai acontecer? Esse elemento aqui, ó, como é que é a representação genérica dele? Ó? O elemento 6, né? O valor 6 está na posição, está posicionado na primeira linha, ó, primeira, segunda, terceira, primeira linha, e na primeira coluna, primeira, segunda coluna, tá certo? Então ele é representado por uma letra também A, né? Como a matriz ela é representada pela letra maiúscula A, o elemento 6 aqui, ele é representado pela letra minúscula A, seguido da posição da linha que ele está, que é 1 pequenininho, e da coluna 1 que ele está. Então, A11 seria o quê? Seria o nosso 6, tá certo? Se eu perguntar quem é o elemento A1, é o número 6, certo? A posição, A1 diz a posição que o elemento está, então 6 está nessa posição. Se eu olhar para a posição, eu tenho como dizer o valor do elemento que está nessa posição, ok? O elemento -1 aqui, ó, ele está posicionado, ó, primeira, segunda, terceira linha, primeira, segunda coluna. Então, na terceira linha e na segunda coluna. Como é que seria a posição dele? Como é que é a representação da posição dele? É um A minúsculo, certo? Porque a matriz é A maiúsculo. É um A minúsculo, posição 3, ó, 3 e 2. A3, 2. Então, A3, 2, para a gente é o -1. Tá certo? E aí, como é que é a representação genérica de qualquer elemento dessa matriz aqui? É um A e J, tá certo? Do mesmo jeito que uma matriz de ordem M por N, né? Com 3 linhas e 2 colunas, né? A representação genérica é AMN, com M linhas e N colunas. Uma matriz, um elemento dessa matriz AM por N, um elemento qualquer vai ter representação AIJ. AIJ é o quê? É o elemento da matriz A que está na linha I, certo? Ele está na linha I e na coluna J, tá certo? Então AIJ é o quê? É o elemento da matriz A que está na linha I e na coluna J, ok? É assim que a gente representa um elemento numa matriz, tá certo? E aí pronto, e agora vamos continuar falando de matrizes. Bom, pessoal, agora uma observação, né? Então, a maneira genérica que a gente tem para representar uma matriz de ordem M por N, né, usando os elementos A e J, né, que a gente já viu, seria A1 para o primeiro elemento, a primeira linha, primeira segunda, a primeira linha e primeira coluna. A12 para o elemento na primeira linha e na segunda coluna, e assim por diante. Aqui seria o elemento que está na primeira linha e na 90ª coluna. Próxima linha, A12, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A2N, segunda linha, 90ª coluna. Percorrendo todas as linhas, chegando na última linha, AM1, na 90ª linha, na primeira coluna. AM2, na 90ª linha, segunda coluna. AMN, na 90ª linha e na 90ª coluna. Tá certo? Então, essa é a maneira genérica de representar uma matriz de ordem M por N. Uma maneira mais simples, mais enxuta, você deve representar assim. A
a matriz, né, é igual a os elementos A e J e ela possui uma ordem M por N, né? Você vê uma representação dessa, você sabe que isso daqui, essa notação, ela significa uma matriz, ok? Quando não tiver dúvida em relação à ordem da matriz, pode-se omitir isso daqui. Então, você pode representar só o A entre parênteses e J, tá certo? Quando não tiver dúvida sobre a ordem da matriz, tá certo? Lembrando que o I, ele varia de 1 até N, porque I representa a quantidade de linhas. Então, é um número natural, pertence aos naturais. Ele vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a M. E o J é o número de colunas, também é um número natural. Ele vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a N. Tá bom? Então, vamos usar exemplos usando essa notação para fixar as ideias. Bom, pessoal, vamos aos exemplos. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Primeiro, para a gente escrever a matriz representada dessa forma, tal que cada elemento A e J é igual a 3i menos 2j. Tá certo? Então, a primeira coisa, como é que vai ficar o formato da minha matriz? Minha matriz A vai ter esse formato aqui, ó. Ela vai ser uma matriz que ela possui uma linha e 3 colunas. Então, vai ter o elemento A1, 1, certo? Ó, uma linha, 3 colunas. A1, 2 e o elemento A1, 3. Certo? É assim que vai ser a minha matriz. Aí eu preciso saber o quê? Os valores de A1, A1, 2 e A1, 3. Para descobrir os valores, eu substituo aqui nessa fórmula. Então, quando o I for 1 e o J for 1, vai ficar como? 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. Isso aqui, ó, é 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2, vai dar 1 para o primeiro. A1, 2, vai ficar 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. 3 vezes 1 dá 3, menos 2 vezes 2 dá 4, dá menos 1. E aqui o último, 3 vezes 1 menos 2 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3 dá menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, 3 menos 6 dá menos 3. Tá certo? Então, aqui, ó, A1 vai dar 1, A1, 2 vai dar menos 1 e A1, 3 vai dar menos 3. Aí você vem, ó, substitui aqui. O primeiro é 1, o segundo é menos 1 e o terceiro é menos 3. Pronto. Essa é a minha matriz A e J de ordem 1, 3, uma linha, 3 colunas, tal que A e J vai ser igual a 3i menos 2j. A gente foi substituindo aqui e encontrou. Tá certo? Exemplo B. Escrever a matriz B e J, 3 por 2, tal que isso aqui acontece. Então, vamos fazer a matriz B aqui, ó. Matriz B vai ser o quê? Vai ser 3 linhas, tá certo? Deixa eu fazer aqui ela. Fazer aqui. 3 linhas, então vai ser B1, 1, B1, 2, B1, 2, B1, 2, 1, aqui eu inverti. 2, 1, 3, 1. E aqui vai ser B, 1, 2, B, 2, 2, B, 3, 2. Tá certo? Então tá aí os elementos. 3 linhas, 1, 2, 3, 2 colunas, 1, 2. Tá certo? E a gente tem que obedecer essa regrinha aqui, ó. A gente vai montando B1, 1, B1, 2. Deixa eu fazer nessa sequência. B2, 1, B3, 1, B1, 2, B2, 2, B3,
3, 2. Certo? Então a gente vai montar essa regrinha aqui, depois a gente preenche, tá certo? A gente coloca aqui do lado os valores da matriz, tá certo? Então vamos lá. Quando I for igual a J, aqui é menor ou igual, tá certo? Então quando for menor, I menor ou igual a J, 1 é menor ou igual a 1? É igual. Então a gente vai usar assim, ó, menos 1 elevado a 1, que dá menos 1, tá certo? Então o primeiro aqui, ó, B1 é menos 1, ok? B21, vamos lá. O I é menor do que igual ao J? Não, é maior. 2 é maior do que 1. 2 é maior do que 1. Ó. O primeiro é maior do que o segundo? É. Tá certo? Então a gente vai usar essa fórmula. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então aqui, ó, B21 vai ser o quê? Vai ser 5. Certo? Essa daqui, ó, 3, 1. 3 é maior do que 1? 3 é maior do que 1? É. Então vai ficar 2 vezes 3 mais o J, que vale 1. Tá certo? Então 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Aqui é 7. Agora vamos para cá, ó. 1, 2, ó. 1, 2. Tá aqui? Tá satisfazendo aqui? Tá. Né? Esse daqui, o primeiro, é menor ou igual ao segundo. Então vai ficar menos 1 elevado a quem? Ao I. O I vale 1. Então é menos 1 de novo. Então aqui é menos 1. Aqui, o I é igual ao J? É. Então vai ficar, ó, menos 1 elevado ao I, que é 2. Tá certo? Que vai ser o quê? 1 positivo. Então vai ficar 1 positivo aqui. E esse daqui, ó, o I é maior do que o J. Ó, o I é maior do que o J. 3 é maior do que 2. Então vai ficar 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Então pronto. Essa daqui é a minha matriz B, seguindo essa receita aqui, como os elementos são feitos, são encontrados. Tá certo? Então pronto. Então esse é o exemplo de notação de matrizes, né? Como é que a gente consegue construir uma matriz a partir da informação que permite a gente obter o valor de cada elemento. Tá ok? Então pronto, pessoal. Agora a gente vai ver alguns tipos de matrizes, tá certo? Alguns tipos especiais, diferentes de matrizes. Bom, pessoal, vamos aos tipos de matrizes. Então, a primeira matriz que a gente analisa, né, quanto ao seu tipo, é a matriz que a gente chama de matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É toda matriz em que M é igual a N. O que significa isso? Que o número de linhas é igual ao número de colunas, tá certo? Quando isso acontece, a gente simplesmente identifica ela, né, se for uma matriz A, por AN. Se for uma matriz B, BN. Se for C, CN. Só coloca o N. Quando só aparece um N, significa que ela é do tipo N por N, tá certo? E a gente fala uma matriz de ordem N, tá certo? Fica subentendido que é uma matriz quadrada de N linhas e N colunas, tá bom? Então aqui os exemplos de duas matrizes quadradas, uma de ordem 2, uma matriz A2, né, de ordem 2, e uma matriz de ordem 3, tá certo? Em matrizes quadradas nós temos a diagonal principal, certo? Que é quando ela está nessa posição aqui, tá certo? Aqui a posição linha vai ser igual à posição linha vai ser igual à posição coluna, então I vai ser igual a J, né? Então aqui, ó, o elemento A1, A22, aqui A1, A22, A33, tá certo? E os elementos na diagonal secundária, que estão nessa posição aqui, A mais I é igual a N mais 1, tá certo? Então aqui, por exemplo, ó, ele está em qual posição? Ele está na posição primeira linha, segunda coluna. Então 1 mais 2, 3, ela é de ordem 2. 2 mais 1, 3. Então os elementos estão nessa posição, os elementos estão quando você faz a formulazinha, né? I mais J vai ser igual a N mais 1, tá certo? Todo elemento que está na diagonal secundária obedece essa regra. I mais J é igual a N mais 1, certo?
Aqui, por exemplo, ó, qual é a posição dele? 3, terceira linha, 1 quarto, né? Então, I mais J aqui, a posição I mais J aqui seria 3 mais 1 quarto, que é justamente o quê? O 3, que é a ordem da matriz, mais 1 que dá 4, tá certo? Diagonal principal, diagonal secundária, ok? Então isso é uma matriz quadrada. Só lembrar que o número de linhas é igual ao número de colunas. Se ficou difícil para lembrar da fórmula da diagonal secundária, basta lembrar que ela é nessa posição aqui. Diagonal principal é assim, diagonal secundária é assim. Diagonal principal é assim, diagonal secundária assim. Tá bom? Isso foi a matriz quadrada. O que é uma matriz chamada matriz triangular? Uma matriz ela é chamada de matriz triangular quando ela é quadrada, então ela tem que ser quadrada, né? De ordem n linhas, n colunas, e todos os elementos acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal, eles são diferentes de zero, tá certo? Então você tem uma matriz quadrada, e aí você olha para a diagonal principal. Se todo mundo que estiver acima da diagonal principal for igual a zero, ou todo mundo que estiver abaixo da diagonal principal for igual a zero, a gente diz que essa matriz é uma matriz triangular, tá certo? Então aqui nós temos dois exemplos. Uma matriz triangular de ordem 2 e uma de ordem 3. Aqui pessoal, ó, aqui está a diagonal principal, certo? Diagonal principal. Acima dela, todos os elementos são iguais a zero. Ah, professor, mas só tem um. Não importa. Acima dela é igual a zero, ela é triangular. Aqui, nessa outra, está aqui a diagonal, ó, principal. Abaixo dela, ó, todo mundo é o quê? É igual a zero. Então ela também é uma matriz triangular, tá certo? Então matriz triangular é o quê? Acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal, todo mundo tem que ser igual a zero, tá certo? Então esses foram os tipos de matrizes quadrada e triangular. Vamos aos outros tipos. Bom, pessoal, mais dois tipos de matrizes. A matriz chamada matriz diagonal, certo? O que é uma matriz diagonal? É uma matriz quadrada, certo? Quadrado, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, é uma matriz quadrada em que todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então, ó, na diagonal principal, você tem elementos diferentes de zero, mas fora da diagonal principal, todo mundo é igual a zero. Na diagonal principal, você tem elementos diferentes de zero, mas fora da diagonal principal, todo mundo é igual a zero. Tá certo? Quando você vê uma matriz com essa característica, diferente de zero só na diagonal principal, e fora da diagonal principal todo mundo é igual a zero, a gente diz que essa matriz é chamada de matriz diagonal. Vocês estão vendo uma matriz diagonal, tá certo? E o que é uma matriz de identidade, que é muito importante quando a gente estuda matriz? O que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade é uma matriz diagonal, tá certo? Então, acima da diagonal principal, todo mundo igual a zero. Abaixo da diagonal principal, todo mundo igual a zero. Só que tem um detalhe. Todos os elementos da diagonal principal, eles são iguais a 1. Então, na diagonal principal, todo mundo é igual a 1. Fora dela, todo mundo é 0. Na diagonal principal, essa daqui é uma matriz de ordem 1 por 1. Então, só tem um elemento que é o 1. Certo? Aqui uma matriz de ordem 2, ó. Na diagonal principal, todo mundo é igual a 1. Fora da diagonal, todo mundo é 0. Tá certo? Então, esses foram mais dois tipos de matriz. Matriz diagonal, certo? Todo mundo é igual a 0 fora da diagonal, mas na diagonal pode ter qualquer valor. E a identidade, que não deixa de ser uma matriz diagonal, né? Só que todos os valores são iguais a 1, tá certo? É um caso aí específico na matriz diagonal, tá certo? Vamos a mais exemplos. Bom, pessoal, e para a gente finalizar, os últimos três tipos de matrizes, né? Matriz nula são as matrizes em que todos os elementos dela são iguais a zero, né?
Então aí ela pode ser quadrada ou não. Não tem uma regra, não é obrigada ela a ser quadrada não. Ela pode ser de ordem m por n, e aí a gente coloca um zero, e aqui m por n, se ela for de ordem m por n. Se ela for uma matriz quadrada de ordem n, a gente indica por 0n, tá certo? Então ela pode ter qualquer ordem aí, uma matriz nula, certo? Agora o que ela precisa? Que todos os elementos sejam iguais a zero. Uma matriz linha, como o próprio nome diz, é uma matriz que ela se apresenta na horizontal, em formato de linha. Então, a ordem dela vai ser o quê? Vai ser 1, que ela só vai ter uma linha, e n colunas, tá certo? E aí pode ter uma coluna, duas colunas, três colunas, não importa a quantidade de colunas. Obrigatoriamente ela só pode ter uma linha. E a matriz coluna, que foi a matriz linha, e a matriz coluna é o contrário. Ela é de ordem n por 1. Então ela vai ter várias linhas, mas apenas uma coluna, tá certo? Ela vai se apresentar na vertical, ok? É o oposto dessa daqui. Essa daqui é como se fosse uma linha, certo? Várias colunas, e aqui é uma coluna só com várias linhas, tá certo? Por isso que é uma matriz coluna, que ela fica na vertical com várias linhas. Aqui uma matriz linha com várias colunas, tá ok? Então, pessoal, por hoje foi isso, né? A gente viu aí tipos de matriz, foi uma aula mais conceitual, a gente não teve tanto cálculo para fazer, né? Mas a gente vai na próxima aula já começar a falar de operações com matriz, adição, subtração, multiplicação, matriz transposta, e aí fica mais interessante, que a gente tem mais cálculos, tá ok? Então por hoje foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.